Fala, Tigrada, tamo aí, terceiro dia sem errar. E hoje a leitura iniciou novamente pela Bíblia. E na leitura do dia de hoje, bem brevemente, acredito que o que mais se destacou foi quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, que eram os mestres da, da lei naquela época. Mestres da lei, tá escrito aqui. E ele foi interrogado, né, o porquê que ele estava com, né, pessoas que para aquela época eram pecadores, né, vamos dizer assim, eram pessoas que eram erradas. E daí Jesus, né, em resposta aos fariseus, diz que, né, são essas pessoas que precisam, assim como pessoas que estão ausentes de saúde no momento, precisam dos médicos, né, precisam de cuidados. Da mesma forma, pessoas que muitas das vezes estão no pecado, que estão no caminho errado, que precisam de ajuda, né? E não pessoas que já estão no caminho certo. Então, tem até uma passagem da Bíblia, eu não me recordo qual passagem, né, qual que é a passagem exata, mas que inclusive foi dita num culto uma vez acho que foi no primeiro culto que eu fui na igreja esse ano aí, que, né, o pastor falou que Jesus abandona as 99 ovelhas, né, das 100 que ele conduzia, em busca daquela ovelha que se perdeu, que seria a, a única ovelha que estaria fora, vamos dizer assim. Então, as pessoas erradas é que precisam de ajuda, né? Então, é isso. Finalizando, né, a leitura da Bíblia, eu fui novamente para Mapas do Significado, do Jordan Peterson. E no Mapas do Significado, ele está refletindo a respeito da mitologia, né? Sobre as questões que envolvem a mitologia e principalmente a aplicação ele entrelaça muito bem as informações da mitologia com a psicologia. Então ele falou sobre o mito mesopotâmico de Enuma Elis, que fala a respeito da criação do cosmos e tal, que eu não entrarei em detalhes. No entanto, ele basicamente fala sobre 3 elementos principais, que é o desconhecido, o conhecedor e o conhecido. E daí ele fala de um quarto elemento que vem antes, né, que precede esses 3, que é o caos pré-cosmogônico, né? Esse cosmogômico, inclusive eu falei no vídeo anterior que está relacionado com a criação, né, com a origem e a formação do mundo. Então ele fala que existem esses 3 elementos principais e um quarto que precede esses 3. E basicamente ele, né, faz alusão, ele explica, né, esses deuses relacionados a esse mito mesopotâmico que eu falei que é de Enuma Elis e tal. E basicamente ele fala a respeito justamente da transição que nós temos na vida sobre esses 4 elementos, né? Que na realidade ele frisa bem que são 3, no entanto que existe um 4, né? Um sobressalente que precede todos os outros. Então basicamente isso. Foi o que eu li hoje. Basicamente não consegui refletir tão aprofundadamente porque para mim tem sido uma leitura um tanto quanto complexa, mas enfim. E último e não menos importante, eu finalizei com Trilhos Anatômicos, no qual eu já estou um pouco mais à frente, no entanto, como eu estou resumindo aqui em forma de vídeo, eu vou da parte que eu parei no vídeo anterior. Então eu falei a respeito das limitações relacionadas à linha superficial posterior no vídeo passado, e no vídeo de hoje, né, dando continuidade, a galera desse livro, dos Trilhos Anatômicos, ela reflete a respeito de, né, principalmente, inicialmente, da base dessa linha superficial posterior, que seria o pé. E o pé, ele tem o famoso arco plantar, e esse arco plantar ele é dividido em 3 partes. A parte, né, vamos dizer assim, ó, se vocês imaginarem um pé, a região que é próxima dos dedos, né, do 5º metatarso e do 1º metatarso, né, do dedão e do dedinho, do 5º dedo. Quando a gente traça uma linha do dedão até o 5º dedo, essa linha é chamada de arco transverso. E quando a gente traça uma linha próxima do dedinho até o calcanhar, essa linha é chamada de arco lateral. E quando a gente traça uma linha do dedão até o calcanhar, essa linha é chamada de arco longitudinal medial. Então é isso que forma o arco plantar propriamente dito, beleza?
E só para amarrar toda essa ideia, quando a gente analisa essas três linhas, né, esses três arcos, o arco transverso, o arco lateral e o arco longitudinal medial, existem limitações que acontecem e que estão relacionadas com um lado mais alongado, um lado mais fraco, um lado mais... Enfim, as limitações elas estão relacionadas à variação dessas linhas. Então, por exemplo, se a parte externa do pé, o arco lateral, ele é proporcionalmente mais curto do que a parte externa, do que a parte interna do pé, do arco longitudinal medial, existe um equilíbrio otimizado entre o arco do pé. Então, existe uma distribuição ótima de tensão no arco plantar. Se eventualmente a parte interna do pé ela é curta comparada, né, ela, vamos dizer assim, ela tem o mesmo tamanho ou até menos, que acredito que seja difícil, do que o comprimento da parte externa, existe uma inclinação a nossa pisada a desenvolver uma supinação. Por quê? Porque a tendência é que a parte interna, né, do arco longitudinal medial esteja curta, então justamente nós temos que trabalhar alongando essa parte para diminuir essa acentuação do arco plantar que inclina a nossa pisada a uma supinação. Se eventualmente ocorre o contrário, né, a parte interna do pé do arco longitudinal medial está demasiadamente alongada comparada à parte lateral, né, a parte externa do pé, o que acontece é justamente uma inclinação à pronação da pisada, porque a gente tende a jogar a tensão, né, mais para a parte de dentro do pé. E o que a gente tem que acontecer? Geralmente esse alongamento extremo da parte interna, ele está relacionado com o enfraquecimento dessa porção interna do pé. Então é basicamente isso, beleza? Ficamos para o próximo dia que será amanhã. Valeu!